Fala galera, professor Jadir Gomes na área, certo? E na aula de hoje vamos estar dando mais um passo na divisão. A aula passada a gente estudou números naturais, né? Agora na aula de hoje vamos ver o começo de números inteiros, certo? A gente vai começar a aprender a dividir números inteiros e cada vez mais a gente vai dando um passo a mais no conjunto numérico, certo? Então, a aula de hoje a gente vai trazer para vocês números inteiros, certo? Grave aí esse nome, certo? Porque é muito importante esse conjunto. E para falar de números inteiros, eu vou começar a falar sobre o surgimento, certo? Então vamos falar sobre um pouco do surgimento dos números inteiros. Então os números inteiros, certo? Começaram a ver a necessidade deles naquelas relações mercantis, onde você tinha lá um produto, certo? Ou uma troca de dinheiro, e você era necessário representar quantidades negativas. Então, como é que o povo ia fazer para representar essas quantidades negativas? E vamos ver onde essa questão é importante. Por exemplo, vamos ver a seguinte diferença. Será que faz diferença eu fazer a conta 5 menos 3 e 3 menos 5? Será que faz diferença? Vamos observar o seguinte. 5 menos 3 é uma conta de subtração. O que significa ela em si? Quer dizer o seguinte, acompanhem comigo. Você tem 5 quantidades. Tem aqui 5 quantidades. E o sinal de menos 3 significa que você vai retirar 3 unidades daquelas 5. Então, como é que eu vou fazer? Então, se eu tinha 5, né? Vou retirar 3. Vou ficar com quantas? 2. Tem aqui 2 quantidades. Então, eu tenho 5, tiro 3, fico com 2. Agora, vamos ver o seguinte. Se eu tenho 3 e tiro 5, vamos ver essa possibilidade. Então, você tem 3, certo? Então, se eu tenho 3 unidades e vou tirar 5, então, veja, vou tirar a primeira, 1, 2, 3. Observe que eu tenho um problema. Eu só tirei 3 unidades e já fiquei sem nenhuma. Para tirar 5, eu precisaria ter mais 2 quantidades. Certo? Colocar aqui mais 2 quantidades. Se eu tivesse mais 2, eu conseguiria tirar as 5. Ou seja, se eu tenho 3 e tiro 5, eu ainda fico faltando 2. Para representar essas 2 que faltam, eu vou representar o sinal de menos 2 para já indicar isso. Está faltando 2 quantidades. Então, esse menos 2 vai indicar isso. Então, vejam que 5 menos 3 e 3 menos 5 faz total diferença. Aqui vai dar um número natural e aqui a gente vai começar a dar a introdução dos números inteiros. Então, justamente esses números que aparecem nas negativas são o que a gente chama de números inteiros. E a gente vai construir aqui o conjunto dos números inteiros com esse Z. Esse Z vai indicar o conjunto dos números inteiros e vai ser formado por todos os números inteiros negativos. Menos 4, menos 5. Eu vou dar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E observe que eu coloquei esses 3 pontos para indicar, certo, que ele continua aqui no lado negativo, certo? Em menos 10, menos 11 e assim vai. E também aqui no lado positivo, que vai ser 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Então, esse é o início, certo, dos números inteiros. Então, a gente está aprendendo aqui números inteiros para chegar em que parte? Na divisão numérica dos números inteiros, beleza? Então, acompanha aí a nossa continuidade. Muito bem, pessoal. Agora, uma coisa que a gente vai precisar ter bastante atenção, certo? É que algumas divisões exatas, certo? Essa regra vai valer para as divisões exatas. A gente vai ter uma regra do sinal. Por que agora aparece essa regra do sinal? Antes, a gente só tinha número natural. Não precisaríamos nos preocupar com o sinal. Agora, a gente pode ter números positivos e negativos. Como é que eu faço na divisão para conseguir saber o resultado final dessa divisão? Então, vamos ver o seguinte.
Primeira coisa, a gente tem que analisar a regra do sinal. Então, na divisão, inicialmente, você vai ter o primeiro número e o segundo número e vai ter o resultado. A gente vai analisar o sinal do resultado dependendo dos números 1 e 2, beleza? Então, vamos ver o seguinte. O primeiro número, digamos que ele tem um sinal positivo. E o segundo número também tem o mesmo sinal positivo. Então, a gente vai estar com números naturais. Então, quando a gente faz a regra dos sinais, quando faz mais com mais, certo? O resultado vai ser positivo. Então, ao dividir dois números positivos, o resultado vai ser positivo. Já se eu trocar aqui, se o primeiro for positivo e o segundo for negativo, então veja, mais com menos, o resultado vai ser menos, certo? Aqui, se agora fosse o primeiro número negativo e o segundo positivo, então menos com mais também vai ser menos. Se os dois fossem negativos, primeiro número e o segundo negativo, o sinal seria positivo. Uma maneira da gente memorizar é o seguinte. Veja que quando os sinais são iguais, o resultado é mais. Quando os sinais são diferentes, o resultado é menos. Vamos fazer um exemplo para ver se ficou clara essa ideia. Veja o seguinte. O primeiro exemplo, eu tenho menos 8 e quero dividir por mais 2. Então, veja, aparecem números negativos agora. Então, a gente vai ter que ter cuidado na hora de dividir. Se eu tenho 8, divido por 2. Então, a primeira coisa, como agora a gente tem números inteiros, vamos olhar primeiro o sinal. Pela tabela, né, veja que menos com mais, aqui, ó, menos com mais vai dar menos. Então, eu já sei que o resultado é um número negativo. Eu já sei o sinal desse número. Então, agora o que eu vou fazer? Apenas só vou dividir o 8 pelos 2, né? Contar de 2 em 2 até chegar em 8. 2, 4, 6, 8. 4. Então, quando eu pego o 8 e divido por 2, dá exatamente 4. Aqui, né? Então, veja que menos 8 com mais 2 vai dar menos 4 pela regra dos sinais. Aqui, menos com menos, eu venho na tabela, ó, menos com menos vai dar mais. Então, já sei que o resultado aqui é positivo. E agora eu vou dividir 16 por 4. Certo? Faz o sinal, depois eu divido os números normalmente. 16 dividido por 4. Então, vamos lá. De 4 em 4 para chegar em 16. 4, certo? Então, 4, 8, 12, 16. Então, eu conto 4 vezes. Então, aqui vai dar mais 4. Certo? E se eu agora pego mais 20 e divido por menos 4, veja que aqui vai ser mais com menos, vai dar menos. Então, já sei que esse resultado vai ser negativo. Agora, basta só dividir o 20 pelo 4. Ou seja, contar de 4 em 4 até chegar em 20. Então, vamos lá. 4, 8, 12, 16, 20. Então, 5 vezes aqui eu vou contar o 4 para chegar em 20. Então, 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, pessoal, usando a regra do sinal agora, a gente precisa, na hora da divisão, se preocupar em duas coisas, certo? Regra dos sinais e dividir o número corretamente. Lembrando que essa regra, certo? Dá muito certo em divisão exata, né? Divisão exata, que é quando a gente divide, certo? Não fica nenhum resto. Então, na divisão exata, a gente usa a regra dos sinais e divide os números normalmente. Beleza? Beleza, então, pessoal. Chegou a hora agora de praticar. Então, vamos praticar essa parte, essa ideia, porque números inteiros é importante a gente saber também dividir. Então, o que eu vou resgatar? Lá na primeira aula, a gente aprendeu como dividir dois números pelo método da chave. Vou utilizar agora o método da chave para dividir dois números inteiros. Vamos observar o seguinte. Nosso primeiro exemplo, eu quero dividir mais 875 dividido por menos 5. Então, observe que agora tem sinal diferente. Tem sinal de menos, tem sinal de mais. Tem dois sinais agora para a gente analisar. Então, eu vou precisar primeiro o quê? Pegar a regra dos sinais. Então, vamos resgatar a regra dos sinais. Então, vamos lá. Lembre que se os sinais forem diferentes, a resposta vai dar um número negativo.
Se os sinais forem iguais, vai dar a resposta número positivo. Então, vamos lá. Mais com menos, eu já sei que o resultado é menos. Basta eu agora só dividir os números 875 por 5. Como é que eu vou fazer isso? Pelo método da chave que a gente aprendeu nas primeiras aulas. Então, vamos lá. Pega 875, né? Faz aquele L e divide por 5. Não preciso colocar os sinais aqui, porque eu já fiz a regra do sinal. Ó. Mais com menos, dá menos. Então, vamos dividir aqui, né? Então, agora eu faço o quê? Escolho o 8, né? O 8 eu consigo dividir por 5. Vai dar 1, né? 1 vezes 5, né? Vai dar 5. Vou subtrair aqui 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3. Desce o 7. Quero o número de 5 e 5 para chegar em 37 ou perto. Se eu usar o 7, 7 vezes 5 dá 35. 35 menos aqui 37, né? 7 tira 5 vai ficar 2. 3 tira 3 vai ficar 0. Desce o 5. Agora eu quero o número de 5 e 5 para chegar em 25 ou perto. Novamente, se eu fizer aqui 5 vezes 5, eu sei que dá 25, né? Vou subtrair. 5 tira 5 vai dar 0. 2 tira 2 vai ficar 0. E aqui vai ficar o meu resto. Então, a divisão deu exata. Então, aqui vai dar menos 175. Lembrem que o quociente é o meu resultado. Então, aqui deu resto 0, divisão exata, resposta 175. Aqui vai ficar sinal negativo, né? Menos 175. Entendeu, pessoal? Regra do sinal, divisão, método da chave, tranquilo. Vamos ver mais um exemplo para ficar claro? Vamos lá. O outro exemplo, menos 1716 dividido por menos 13. Então, vamos lá, fique esperto aí nessa parte. Então, menos com menos, sinais iguais, vai dar o quê? Mais. Então, vou colocar aqui que o resultado vai ser positivo. Eu já sei que o meu resultado é positivo, só preciso agora fazer o quê? Divisão. Vou pegar aqui 1716 e dividir por 13. Por 1 não dá para dividir por 13, eu vou escolher o 17. Então, de 13 em 13 para chegar em 17. Então, 1 vezes 13, né? 1 vezes 13 vai dar 13, se eu fizer por 2, veja aqui. 13 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Dá 26, passa de 17. Então, só pode ser uma vez. 1 vezes 13, dá o próprio 13, né? Vou fazer a subtração. 7 tira 3, fica 4. 1 tira 1, fica 0, desce 1. De 13 em 13 para chegar em 41, ou perto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Se eu fizer 13 vezes 3, 3 vezes 3, 9, né? 3 vezes 1, 3. 39 é o mais próximo de 41. Então, eu vou fazer aqui por 3. 3 vezes 3 dá 39. Vem aqui para baixo, vou subtrair. 1 tira 9, não dá. Tem que pedir emprestado, aqui vai ficar 3. Aqui vira 11. 11 tira 9, fica 2. 3 tira 3 vai ficar 0 e vai descer o 6. Para chegar em 26 de 13 em 13, né? Vou fazer o quê? 2 vezes 3, observe que eu já fiz a conta aqui, né? Dá exatamente 26. Então, por 2, 2 vezes 13, dá 26, certo? Então, aqui vai ficar 0, 0. Ou seja, mais uma vez, divisão exata, né? Quando o resto dá 0. Então, aqui a minha resposta dessa divisão vai ser mais 132. Beleza? Então, duas coisas importantes. Regra do sinal e eu aprender o método da chave. Não entendeu o método da chave ainda? Volta lá na primeira aula, porque na primeira aula eu vou explicar direitinho a vocês como é que vocês dividem dois números pelo método da chave, certo? Observe que ele é bastante importante, que eu acabei de utilizar ele também para resolver esses problemas, beleza? Então, pessoal, observe aí os próximos passos, porque a gente vai dar continuidade nessa divisão de números inteiros. Então, assistam aí as próximas aulas e fiquem atentos nos próximos vídeos, beleza?